Bem-vindos então ao módulo 1 desta nossa formação sobre morfologia e aqui vamos falar sobre estrutura e organização do léxico mental. Então, vamos olhar para o léxico mental com uma lente clínico-cognitiva. Quem segue as minhas formações sabe que eu também tenho esta vertente da neurociência e, portanto, trago sempre um pouco daquilo que é ou daquilo que são as investigações em neurociência e em psicolinguística para a vertente clínica. O objetivo deste primeiro vídeo é que nós consigamos distinguir as duas dimensões no léxico que na prática são frequentemente confundidas. E estamos a falar da amplitude lexical e da profundidade lexical. Esta é a primeira distinção essencial que nós temos que fazer porque nos conduz depois a decisões terapêuticas e objetivos terapêuticos que são completamente diferentes. A aquisição ou a expansão do léxico versus o enriquecimento ou a reestruturação semântica. Então, vamos começar por um princípio estruturante. O léxico mental, como eu vos disse no vídeo anterior e reforço, não é um inventário estático, não é um dicionário que está ali organizado por ordem alfabética e é estático. Pelo contrário, o nosso léxico mental, o nosso léxico vai evoluindo ao longo da nossa vida e nós vamos adquirindo mais léxico à medida que também vamos conhecendo mais o mundo e que vamos conhecendo mais palavras, por isso é que a leitura também acaba por ser muito importante. E depois nós temos aquilo que chamamos léxico ativo e léxico passivo. Portanto, o léxico passivo é aquele léxico que nós somos capazes de compreender, okay? E que existe e que está lá guardado. O léxico ativo é aquele que nós utilizamos na prática e no nosso dia-a-dia. Eu acho que isto é fácil de perceber quando nós, ou pelo menos quando eu vos falo naquilo que é a questão do léxico específico. Quando estamos a treinar para uma profissão, como por exemplo a nossa profissão, falar em léxico é uma palavra, ou léxico, a palavra léxico deveria ser uma palavra muito comum no nosso léxico mental. Porque nós trabalhamos com a linguagem, e linguagem é uma palavra comum no nosso léxico mental. Enfim, há uma quantidade de jargão enorme que nós vamos aprendendo ao longo da licenciatura e das especializações, mestrados, enfim, que vamos fazendo e que acabam por ficar inerentes ao nosso léxico. E por isso é que é tão importante, e que nós referimos isto muitas vezes, quando estamos a passar a informação para pessoas que não sejam da área, devemos traduzir um pouco aquilo que estamos a dizer, porque estas palavras não fazem parte do léxico mental dessas pessoas. Vejam, por exemplo, a área da medicina. Por isso é que às vezes é muito difícil compreender os médicos. Eles não traduzem, ou há poucos que traduzem as coisas para que nós consigamos perceber. Ou a área do direito, que se formos para aí, então, valha-me Deus. Portanto, o nosso léxico vai sendo construído ao longo da nossa vida e também vai dependendo muito daquilo que são as nossas experiências. Então, o léxico mental não é um inventário estático, como eu vos dizia. Não é uma coisa parada. Pelo contrário, há palavras que vão sempre entrando no nosso léxico, há palavras que nós utilizávamos quando éramos crianças que já não utilizamos agora e que estão só no léxico passivo, nós compreendemos, mas já não fazem parte do nosso léxico ativo, a não ser que eventualmente estejamos a falar com crianças. E, portanto, o léxico acaba por ser aqui um sistema, um grande sistema, se me permitem chamar de sistema, de representações. Não é? E o léxico mental, que representações é que tem? Tem representações semânticas, lexicais, fonológicas e ortográficas. Bem? Tudo o que é dimensão palavra tem isto lá dentro. Tem a parte semântica, tem a parte lexical, tem a parte fonológica, tem a parte ortográfica e tem depois também a parte morfológica, que é aquela que é o centro desta formação. Não é? Tudo isto
está ligado depois a mecanismos quer de ativação, quer de seleção. Portanto, quando nós pensamos em alguma coisa, mesmo agora quando eu estou a falar convosco, e é uma coisa que me tem acontecido recorrentemente nos últimos tempos, eu ando com, chamo-lhe anomias, mas na verdade eu estou com um tempo de latência maior no que diz respeito àquilo que é o meu acesso ao léxico mental. Muitas das vezes eu sei qual é que é a palavra, mas estou com dificuldades em recuperá-la. E isto acontece por vários motivos. No meu caso tem a ver com cansaço, não é? Portanto, cansaço e stress podem nos levar aqui a tempos de latência mais altos, mas nós trabalhamos com pessoas que acabam por ter alterações cognitivas, sejam crianças, sejam adultos, e estes mecanismos de ativação do léxico e de seleção do léxico acabam por estar alterados também. Por falar em seleção, também me tem acontecido recorrentemente nos últimos tempos a fazer parafrasias semânticas. Ainda ontem, por exemplo, queria dizer dá-me o garfo e disse dá-me a faca porque estava imediatamente ao lado e porque faz parte do mesmo campo lexical. Okay? Portanto, este léxico é um sistema muito amplo de várias representações que está armazenado no nosso cérebro. E dependendo do tipo de categoria gramatical que estamos a falar, também já sabemos que há sítios diferentes do nosso cérebro onde, ou pelo menos que são ativadas de forma diferente quando nós falamos, por exemplo, em nomes comuns ou nomes próprios ou em verbos. Portanto, tudo isto não está num único sítio, está também espalhado por todo o nosso cérebro, o que implica termos aqui redes neuronais que estão intimamente envolvidas naquilo que é a ativação e na seleção da palavra ou das palavras que nós queremos dizer. Portanto, quando a pessoa que está à nossa frente, a intervenção, não encontra uma palavra, o problema pode vir quer da representação, portanto, quer do conhecimento dessa palavra, ou no acesso a essa palavra, portanto, na recuperação dessa palavra. E clinicamente isto distingue totalmente as nossas intervenções terapêuticas, não é? Se nós estamos a falar de uma questão de conhecimento, ou seja, da representação dessa palavra, nós temos que passar a ter ou a introduzir essa representação no léxico mental da pessoa. Se nós estamos a falar só em questões de acesso, portanto, tempos de latência e recuperação, a intervenção vai ser diferente, ou seja, a palavra já está no léxico mental da pessoa, só que chegar até ela é mais difícil. E isto distingue completamente as nossas intervenções, não é? De que forma é que nós desbloqueamos quer a parte do reconhecimento, quer a parte da recuperação. Em termos operacionais, nós observamos este sistema, não é? Este léxico através do comportamento, a nível de métricas que já vos falei anteriormente, que têm a ver com o acerto na palavra, o tempo de latência, o tipo de erro. Eu há bocadinho dei-vos o exemplo da parafrasia semântica, não é? De trocar garfo por faca, ou vice-versa, já não me lembro. O tipo de resposta que é dado, que também pode envolver a categoria gramatical ou até determinados afixos, não é? E depois o nível de resposta a pistas. Não é? Portanto, tudo isto tem que ser considerado quando nós pensamos na intervenção. Não é? A nossa tarefa enquanto terapeutas da fala é conseguir perceber e inferir onde é que está a dificuldade. Portanto, se é no conhecimento ou se é no acesso ou na recuperação da palavra. Então vamos passar a definir os termos que falei anteriormente e estamos aqui a entrar em definições que depois vocês poderão recuperar nos bónus deste módulo e vamos começar pela definição, tal como se estivéssemos a tratar de um dicionário de amplitude lexical.
o que é isto da amplitude lexical, o que é que mede, o que é que não mede, enfim. Então, amplitude lexical refere-se ao tamanho do nosso léxico, do nosso repertório lexical conhecido, ok? De todas as palavras que nós conhecemos. Na clínica é frequentemente estimada por medidas receptivas, portanto, seleções de imagens, identificação de imagens, também por medidas expressivas, portanto, nomeação, diversidade lexical em discurso, evocação, e que acaba por ser uma dimensão muito importante que distingue o desenvolvimento típico do desenvolvimento atípico. Não é? Portanto, tamanho do léxico, tamanho do nosso repertório lexical, ok? E que nós vemos através do conhecimento, da identificação ou através da expressão. Não é? No entanto, medir só a amplitude, medir só o tamanho, traz limitações. Primeiro, como eu vos dizia anteriormente, o léxico vai depender muito das nossas experiências e daquilo que é a nossa vivência. Portanto, o meu léxico e o tamanho do meu léxico é diferente do tamanho do seu léxico. E de que forma é que nós podemos medir então o tamanho do meu léxico e o tamanho do seu léxico? Ou podemos constituir medidas médias de léxico, de palavras que é suposto reconhecer-se ou palavras que é suposto produzir-se? Este é o primeiro e é um dos problemas centrais naquilo que diz respeito à amplitude. Okay? Eu vejo muitas vezes nos nossos testes de avaliação, e por isso é que criar testes de avaliação em linguagem é muito difícil, principalmente quando estamos a falar de crianças, do desenvolvimento linguístico, porque o léxico, como eu vos disse, é um sistema mutável. E aquilo que faria parte do léxico dos nossos avós, por exemplo, palavras que fariam parte do léxico dos nossos avós, já não fazem parte do léxico dos nossos filhos. E vice-versa, não é? Palavras que fazem parte do léxico dos nossos filhos, às vezes nem sequer fazem parte do nosso léxico, não é? Portanto, há sempre aqui uma mutação constante que tem a ver com vários fatores sociais, económicos e do próprio desenvolvimento daquilo que são as tecnologias, por exemplo, e que definem aquilo que é a amplitude lexical. Portanto, a amplitude pode ser muita coisa. Agora, de que forma é que nós medimos isto? Aquilo que é suposto as pessoas conhecerem no que diz respeito às rotinas? Ou temos que trabalhar também aquilo que as pessoas, e neste caso os adultos, deveriam reconhecer em relação às suas profissões? Portanto, temos esta primeira limitação, a amplitude do léxico, medir o tamanho do léxico e depois perceber de que forma é que nós podemos trabalhar esta amplitude. Ficamos só pelas rotinas ou temos que trabalhar aquilo que é a pessoa e o contexto da pessoa? E vocês já sabem que a minha visão é sempre trabalhar a pessoa e o contexto da pessoa e, portanto, faz com que nós, terapeutas da fala, também tenhamos que pesquisar muito e que conhecer ainda mais palavras para depois também conseguir ajudar os nossos clientes ou pacientes a recuperar aquilo que era a amplitude lexical que eles tinham anteriormente, ou, quando estamos a falar no caso de adultos, ou, quando estamos a falar no caso das crianças, aumentar esta amplitude lexical. Agora, outra limitação da amplitude. A amplitude não nos diz o quão bem essa palavra está representada no léxico, ok? Duas pessoas podem conhecer a mesma palavra e, de uma certa forma, diferir na capacidade de definir ou de usar essa palavra em contexto
ou de diferenciar aquilo que são chamados vizinhos semânticos, ou até inferir significados que essa palavra possa ter. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da palavra discussão. Há quem tenha a palavra discussão ou discutir como aquela altercação entre pessoas em que estamos furiosos, não é? Em que uma pessoa está a discutir com outra, mas eu uso muito o termo discussão como troca de ideias, ok? Portanto, a amplitude, eu e outra pessoa conhecemos a palavra discussão, mas a forma como eu utilizo discussão no discurso é diferente da forma que a outra pessoa utiliza discussão no discurso. E isto acontece-me frequentemente porque sou uma pessoa que gosta de discutir novos temas e de trocar ideias com várias pessoas, e muitas das vezes digo vamos discutir tema X ou vamos discutir tema Y. E este discutir para algumas pessoas torna-se um bocadinho estranho, ok? Porque a palavra discussão acaba por ter aquela conotação negativa de fúria e raiva e troca de palavras aceleradas, ok? Portanto, estas representações não são medidas através da amplitude lexical. Portanto, conhecemos as mesmas palavras, mas podemos não ter estas palavras representadas da mesma forma, com a mesma consistência. É? E então passamos àquilo que é a profundidade lexical. E a profundidade lexical é esta riqueza das palavras e da sua representação e das suas relações. Portanto, é a qualidade do conhecimento lexical que nós temos. Okay? É a qualidade das palavras. No que diz respeito a atributos semânticos, a relações de antonímia, sinonímia, portanto, antónimos, sinónimos, hiperónimos, hipónimos, por aí fora. Também quanto à flexibilidade do uso pragmático e contextual, que foi aquilo que eu vos dei em relação à palavra discussão, e também a ligações morfológicas. E estamos aqui a falar no caso de famílias de palavras, que é uma coisa amplamente trabalhada no primeiro ciclo e que nos faz aqui e que nos traz aqui alguma riqueza no que é a profundidade lexical, mas depois tudo que seja a nível de sinónimos, antónimos, hiperónimos e hipónimos acabam por ficar um pouco descurados no conhecimento explícito. Não é? Marcadores clínicos e típicos de baixa profundidade lexical incluem definições curtas, não é? Ou circulares, utilizarem a própria palavra para definirem a palavra, não é? E isso acontece-nos muito no caso das crianças, mas também no caso dos adultos. Os adultos vão muito pelo circunlóquio e as crianças utilizam a própria palavra para definir a palavra que nós pedimos, e então estamos a falar de baixa profundidade lexical. É também verificável através da baixa especificidade no discurso e a confusão entre vizinhos semânticos. Não é? Portanto, podemos utilizar uma palavra próxima que não é exatamente aquela palavra e que não tem exatamente aquele significado. E também se vê através das dificuldades em inferir significados de palavras que possam vir derivadas dessas, ou, lá está, terem esta família de palavras em comum, estes vizinhos semânticos em comum, e nós não sermos capazes de perceber que essa palavra é ou está relacionada com outra palavra, porque não conhecemos a sua base e os seus sufixos. E então aqui estamos a falar de profundidade lexical, portanto, a riqueza entre as representações e as relações das palavras. Pensem agora, por exemplo, numa palavra funcional de uma pessoa com a qual trabalham, criança ou adulto. Uma palavra funcional, portanto, e pensem em 5 traços semânticos dessa palavra. Sei lá, categoria, função, atributos sensoriais, contexto e sinónimo. Okay? Essa palavra que vocês escolheram, se o vosso
cliente só consegue listar ou dizer um ou dois traços semânticos daquilo que é a amplitude, daquilo que é a profundidade, neste caso, de traços semânticos que aquela palavra tem, isto aponta para uma dificuldade, não é? Uma profundidade limitada. Portanto, temos a palavra casa, por exemplo, não é? Temos uma categoria que é um nome, por exemplo, uma categoria gramatical que é um nome. Temos uma função que serve para viver, mas depois temos casas que podem ser moradias ou apartamentos. Dentro da casa podemos ter as várias divisões. As casas podem ter várias janelas e várias portas. E existem casas feitas de pedra, outras feitas de madeira, por aí fora. Portanto, isto tudo faz com que esta palavra seja uma palavra conhecida, se a pessoa que estiver à vossa frente conseguir defini-la em todos estes traços, não é? Se só conseguir dizer uma ou duas coisas, portanto, temos pouca profundidade lexical e temos então que fazer esse trabalho terapêutico. Se a amplitude então é o problema, a lógica da terapia é a aquisição e expansão. Eu acho que isso nós já fazemos de uma forma bastante regular. Portanto, selecionar vocabulário funcional, controlamos contexto, promovemos a generalização e ensinamos palavras novas, não é? É isto que nós temos. O que é que eu acho que nós não temos? Não nos centramos naquilo que efetivamente é o contexto da pessoa e naquilo que possa ser o vocabulário funcional para a pessoa. Quer estejamos a falar de crianças, quer estejamos a falar de adultos. Portanto, acabamos por limitar muito aquilo que é o vocabulário rotineiro do dia-a-dia. Coisas como, lá está, casa, coisas da rotina que fazem parte das rotinas de toda a gente, não é? Portanto, se o problema é a amplitude, eu acho que nós de alguma forma até já trabalhamos. Se o problema é a profundidade, eu acho que aqui temos que trabalhar estas relações semânticas, estas redes semânticas, estes traços, okay, distintivos, estes traços semânticos, evitando esta aprendizagem superficial das palavras. Não é? Temos que trabalhá-las aprofundadamente, okay? Se me permitem. Então, como é que nós rastreamos isto? Ou que medidas é que já existem para rastrear quer a profundidade, quer a amplitude? Portanto, o acerto, mais uma vez, a latência, o tipo de erro, se é semântico, se é fonológico, se é misto, se é circunlóquio, se é omissão, e que pistas é que funcionam? São as pistas semânticas, as pistas fonológicas, as duas ou nenhuma, porque também acontece, ok? Portanto, estas são as dimensões que nós vamos trabalhar também no próximo módulo e que nos são capazes de dizer se a dificuldade é ao nível da amplitude ou a nível da profundidade. Não é? Agora, não se esqueçam, amplitude e profundidade lexical são dimensões complementares. Não é? E no próximo vídeo vamos entrar então naquilo que é a organização destas redes neuronais e deste acesso lexical e vamos ver e também falar aqui de taxonomia, traços semânticos, aprofundar esta questão e as respostas a pistas para que vocês então consigam construir melhor as hipóteses clínicas sobre representação versus recuperação. Não? Mas era importante deixar estas duas dimensões do léxico que ou são desconhecidas ou são trabalhadas de uma forma muito frágil.